Bom, pessoal, graça e paz a todos. Nossa devocional de hoje se encontra na segunda carta escrita à igreja de Corinto, no capítulo 5, amém? Diz assim a palavra de Deus: Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque estando vestidos não seremos encontrados nus. Pois enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus quem nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Então, irmãos, uma das ênfases da carta, está relacionada com a obra de Deus que é realizada no homem. Como se dá as providências divinas para os seus escolhidos, as situações, os problemas, as novidades que acontecem, as perdas e os ganhos. Tudo isso contribui para que o propósito de Deus seja realizado em nós, em sua soberania. E eis o papel do Espírito Santo, aplicar em nós a obra de Deus até o cumprimento das suas promessas. E o apóstolo Paulo, nesses versos, ele vai falar sobre isso. No verso 1, destacamos aí a palavra tenda, o tabernáculo. E a vida de Israel em tendas, parece sempre nos aproximar de um significado importante. O apóstolo Paulo, que trabalhava fazendo tendas, ele se utiliza dessa figura para descrever a nossa vida passageira aqui na terra. Somos como uma tenda que está sendo desarmada. Nossa pátria celestial não é aqui, não é o Brasil. Esperamos a nossa moradia eterna, o edifício celestial. É isso que ele fala aqui no primeiro verso. E aprendemos que somos passíveis de morte física. Somos frágeis como uma tenda que a qualquer momento pode ser desarmada, a estaca pode se quebrar devido ao tempo, a lona pode se rasgar devido às ventanias da vida e a corda pode se romper devido à insuficiente resistência. E essa tenda pode até cair. Tudo isso pode acontecer, mas a nossa confiança deve estar em um lugar não feito por mãos de homens. Nossa segurança e estabilidade deve estar no edifício preparado por Deus na eternidade, onde temos um lugar preparado para nós. No verso 2, irmãos, o apóstolo Paulo, ele muda um pouco sua ilustração e ele diz agora que estamos gemendo, no sentido de estar almejando essa tal habitação nos céus. Essa palavra gemer quer dizer que nós cristãos estamos em um estado de pressão que nos impulsiona para frente, como de um parto. Uma pressão interna que nos empurra para frente, que nos faz almejar, desejar o nosso revestimento celestial. E ele segue nos versículos 3 e 4, continua falando em símbolos. Nós estamos nesta tenda de passagem, sofremos carregadas pressões, não que queiramos morrer, ou seja, não que queiramos ser despidos, como ele fala no versículo, mas o nosso desejo é sermos revestidos, ou seja, sermos transformados para o futuro corpo espiritual dos remidos, quando seremos glorificados em total plenitude. E no verso 5, o apóstolo Paulo nos revela que o Espírito Santo em nós é a garantia
que confirma todo esse processo em nós. Essa obra que falamos no começo, que é realizada pelo Senhor através do Espírito Santo. A palavra preparou significa literalmente trabalhe até o ponto final, ou seja, para uma conclusão exata e definida. E a palavra garantia ou penhor, dependendo da versão, significa a segurança total de que será cumprida toda a promessa. Ou seja, o Senhor então não só nos preparou dando capacidade suficiente para chegarmos até o ponto final, mas ainda nos deu uma garantia que tudo isso seria cumprido, ou seja, o Espírito Santo. E em Romanos capítulo 8, vamos encontrar ali naquele capítulo os 3 gemidos: o gemido da criação, o gemido do homem e o gemido do Espírito Santo, o qual eu gostaria de destacar aqui neste momento. Quando ele fala lá em Romanos capítulo 8, verso 26, os gemidos inexprimíveis do Espírito Santo, que seria mais ou menos assim, algo que é muito profundo, causado por uma grande pressão e impossível de ser definido por palavras. Refere-se à ação do Espírito Santo intercedendo em todas as cenas de nossas vidas, para que possamos estar alinhados com o propósito eterno do Senhor. Que maravilha, irmãos, é saber disso. E no verso 6 e 7, o apóstolo conclui dizendo que precisamos estar de bom ânimo para enfrentar essas pressões, essas pressões internas e externas também que estão sobre nós. Porque o cristão ele não caminha por vista, mas ele vive pela fé. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. E gostaria de concluir dizendo que neste momento que estamos passando aí de pandemia, e possamos parar um pouco para pensar e refletir que a nossa tenda ela está se desmontando. A criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. A terra geme e clama, a terra está entrando em total colapso e sabemos que vai piorar. Deus está julgando a terra, o seu justo juízo está sendo realizado. A terra está caminhando para o fim, mas para nós cristãos é apenas o começo no céu. E no céu, em nosso corpo glorificado, não teremos mais sujeição a doenças, decomposição, corrupção e nem morte. Essa é a nossa esperança. O Senhor nos prometeu e Ele é fiel para cumprir. Temos o Espírito Santo. Glórias a Deus por isso. Estamos em gemidos como de parto, esperançosos e cientes do peso de glória que está reservado nos céus. Um edifício com alicerce na obra perfeita de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.